O mesmo governo que diz que vai distribuir riqueza, proteger o trabalhador e cuidar dos mais vulneráveis, constrói um ambiente que expulsa justamente quem poderia gerar essa riqueza. O Brasil forma doutores, cientistas, pesquisadores com dinheiro público, com bolsa pública, com Universidade Federal. São 10 anos de investimento coletivo do imposto que é seu, que é meu, que é de todo mundo. E esse doutor, ele vai embora. Ele está nos Estados Unidos agora, ou na Alemanha, no Canadá, gerando riqueza, patente, inovação para outro país. Segundo o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, estima que o Brasil perdeu cerca de 6.700 cientistas para o exterior nos últimos anos. O IPEA mapeou pelo menos 3.145 doutores formados aqui, vivendo fora. A plataforma Diáspora Científica encontrou 1.487 pesquisadores brasileiros em mais de 40 países. O Brasil redistribui riqueza, sim, só que redistribui o seu melhor talento para outra economia. E hoje eu vou te mostrar exatamente como esse absurdo funciona e por que continua se repetindo. Então já deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque isso aqui vai ajudar esse vídeo a chegar em mais gente e dar um hype, porque essa conversa precisa sair da bolha. Bom, vamos lá. Antes de tudo, se coloca você no lugar do profissional qualificado por um segundo. Você fez doutorado, você é bom, você tem o que o mundo quer e você olha para o Brasil e você vê inflação pressionando o custo de vida todo mês. A FGV registrou alta de 4,61% nos últimos 12 meses, com a alimentação, obviamente, puxando. A cesta básica ficou mais cara em todas as capitais, com altas que chegaram a quase 11% em algumas cidades. Aí você vê a Selic, entre as mais altas do mundo, que encarece crédito, trava investimento e corrói o poder de compra de quem guarda em real. Você vê uma moeda que desvaloriza de forma recorrente, que torna qualquer planejamento de longo prazo uma aposta, não uma certeza. E pior, você olha para a bolsa de pesquisa, que ficou 9 anos sem reajuste, 9 anos. Em termos reais, o pesquisador perdeu mais de 60% do poder de compra nesse período. Quem ganhava R$3.000 em 2015, ainda ganha R$3.000 hoje. Aí agora chega a proposta de fora. $150 mil por ano, cidade segura, moeda forte, estrutura, perspectiva. Você realmente chamaria isso de fuga? Eu chamo de resposta racional a um ambiente que oferece pouco para quem tem muito a entregar. E tem outro lado dessa história que quase ninguém conta. O profissional qualificado não foi embora só porque o governo não pagou bolsa decente. Ele foi embora porque a empresa também não conseguiu pagar o que ele vale. E por quê? Porque a empresa está presa no ambiente que sufoca antes de deixar crescer. A carga tributária brasileira bateu 32,4% do PIB em 2025. É um recorde histórico. Para 70% dos empresários industriais, esse é o maior problema do custo Brasil, segundo pesquisa do próprio CNI. A insegurança jurídica custa R$9 bilhões por ano para as empresas. O Brasil registra mais de 2 milhões de processos trabalhistas por ano. Os Estados Unidos, com economia 10 vezes maior, registram 75 mil. 26 vezes mais processo por habitante aqui no nosso país. O que acontece com a empresa nesse ambiente? Ela não cresce, ela não inova, não contrata o melhor porque não tem margem para remunerar a altura. Fica ocupada tentando não morrer, pagando imposto, pagando juro, se defendendo de ação trabalhista e sobrevivendo à burocracia. E o talento olha para o salário que essa empresa consegue oferecer, compara com o que receberia fora e vai embora. Não é culpa do empreendedor, não é culpa do pesquisador, é o ambiente, é o sistema, é o resultado concreto de uma política econômica que prometeu proteger e sufocou quem produz. E aqui está o ciclo que o Brasil criou e que ninguém quer nomear com clareza. O Estado tributa demais, regula de forma imprevisível, gasta na direção errada e congela o que deveria investir. Empresa sufocada não cresce, não abre vaga de alto nível, não financia pesquisa, não remunera talento à altura. O profissional qualificado não encontra oportunidade compatível com o que tem a oferecer numa moeda
que não desvalorize, num ambiente que não traga insegurança, com perspectiva real de futuro, ele vai embora. Leva a empresa que poderia ter criado aqui, a patente que ficaria aqui, o imposto que pagaria aqui, o emprego que geraria aqui. Eu costumo dizer, infelizmente, talvez o Brasil já tenha tido vários Elon Musk e Steve Jobs. Só que aqui, antes de pensar em empreender, a pessoa precisa bater de frente com burocracia, alvará, imposto fiscal, contador, processo, crédito caro e uma regra que muda toda hora. Muita ideia boa morreu antes de nascer, não porque faltou talento, mas porque o país cansou quem tentava construir. Aí o Brasil fica com menos capacidade de inovar e sem inovação não tem crescimento real. Sem crescimento não tem oportunidade. E aí o ciclo recomeça, com menos gente qualificada para resolver o problema que o ciclo criou. E sabe qual é o resultado prático disso? Segundo estimativas da Brascom, existe um déficit de mais de 100 mil profissionais de tecnologia por ano. O Brasil perde quem formou e não consegue nem formar quem precisa. E fecha o raciocínio importando o programador de fora para preencher a lacuna que o próprio ambiente gerou. E tem uma contradição que precisa ser dita com clareza. Os governos que mais usam o discurso de proteger o trabalhador, distribuir renda e cuidar dos vulneráveis são exatamente os que mais constroem o ambiente que expulsa quem gera a riqueza que seria distribuída. Esse é o mecanismo do Brasil. Quando você aumenta imposto sobre a empresa, você não tira do empresário rico. Você tira da capacidade da empresa de crescer, contratar e pagar melhor. Quando você cria a insegurança jurídica, a judicialização absurda, você não pune o capital. Você espanta o investimento que geraria emprego de qualidade. Quando você congela bolsa de pesquisa por 9 anos enquanto expande gasto público em outras direções, você não está cuidando da ciência. Você está expulsando o cientista. O discurso fala em justiça, o resultado é exportação de talentos. E o problema maior, enquanto o talento vai embora, o problema que o discurso prometia resolver, desigualdade, falta de oportunidade, renda baixa, fica cada vez mais difícil de resolver. Porque você perdeu justamente quem poderia ajudar a resolver. Não basta ter intenção boa, tem que ter resultado, e o resultado se mede em número, em dado, em quem ficou e quem foi embora. Agora vamos olhar para fora. Porque o tamanho do problema brasileiro fica mais claro quando você compara com quem acerta. Estados Unidos, Canadá, os principais destinos dos talentos brasileiros têm algumas coisas em comum que não são acidente. Eles investem de verdade em ciência e pesquisa, tem ambiente regulatório previsível, você sabe as regras antes de empreender, não descobre na ação trabalhista 2 anos depois. Tem moeda forte e estabilidade que permite planejar em décadas, não sobreviver em trimestres. E tem ecossistemas de inovação, onde startup cresce, onde cientista vira fundador de empresa, onde o talento encontra oportunidade proporcional ao que ele tem para oferecer. O Banco Mundial e a OCDE, eles documentam isso com muita clareza. Países com maior liberdade econômica e melhor ambiente de negócios, eles retêm seus talentos com muito mais eficiência. E quando há imigração, conseguem manter esses profissionais em redes de cooperação que gerem retorno. Agora, o Brasil, que compete por esse mesmo talento, com carga tributária de 32,4% do PIB, com 2 milhões de processos trabalhistas por ano, com insegurança jurídica documentada, com real fraco e Selic alta, esse não é uma competição equilibrada. E vai continuar desigual enquanto o ambiente não mudar de verdade, não no discurso, no dado. Para fechar o argumento, deixa eu te mostrar aonde esse caminho leva quando vai até o fim. Em 2024, o governo cubano voltou a exigir autorização especial para que médicos deixassem o país. Pensa nisso. Um governo que não consegue oferecer salário digno, estrutura de trabalho ou liberdade econômica, começou a proibir a saída. Em vez de resolver o ambiente, ele fechou a porta. Cuba não chegou lá do nada. Chegou como resultado de décadas de política econômica que priorizou controle sobre liberdade, redistribuição sobre produção e discurso sobre resultado. O Brasil não chegou ao nível de Cuba, mas o mecanismo é idêntico. Quando o ambiente não oferece razão para ficar, o talento vai embora. E quando o governo reage tentando controlar em vez de corrigir o resultado, piora.
Essa é a lição que os regimes de baixa liberdade econômica ensinam. Sempre, em todos os lugares onde foram aplicados, você não retém talento com discurso. Você retém talento com o ambiente. E o ambiente se constrói com liberdade econômica, previsibilidade, investimento real e respeito a quem produz. Então, o que tudo isso mostra? O problema do Brasil não é falta de talento, nunca foi. Prova disso é que toda vez que um doutor formado aqui chega nos Estados Unidos ou na Alemanha, em 2 anos ele está na fronteira do que há de mais avançado na área dele. O talento ele é real, o potencial ele é real. O que o Brasil não oferece é o ambiente que faz esse talento querer ficar. E enquanto o debate político continua girando em torno de quem distribui mais, quem protege mais, quem gasta mais em nome do povo, o Brasil continua exportando o que tem de melhor e importando o problema que o gasto criou. Agora a parte mais importante. Mais de 21 anos no mercado financeiro me ensinaram uma coisa. Você não controla a carga tributária, não controla a Selic, não controla se o próximo governo vai ou não construir o ambiente que o Brasil precisa, mas você controla o que faz com que você construiu. E enquanto o Estado continuar caro demais, tudo vai continuar subindo para sustentar uma máquina que não protege quem produz. E se você ainda acha que diversificação internacional é opção, não é, é obrigação, é legítima defesa. Ou você se protege em dólar, ou você morre no mercado brasileiro. E num país que exporta capital humano, enquanto sufoca quem fica, concentrar todo o seu patrimônio numa única economia, numa única moeda, num único mercado, é o maior risco que você assume sem perceber. Quem entendeu isso cedo está em posição completamente diferente hoje. Eu falo mais sobre isso na minha comunidade. O link está aqui na descrição. Se você quiser acompanhar, vai lá. E se você é empresário ou investidor e quer entender como proteger e diversificar de verdade, inclusive e principalmente fora do Brasil, eu faço isso há mais de 21 anos. Escaneia o QR Code ou clica no link e fala comigo.